Então, bom dia, alunos do nono ano da Escola Municipal Frei Dagoberto, tudo bem? Continuando aqui, a gente vai entrar no quarto bimestre, o conteúdo do quarto bimestre. Espero que todos tenham feito as atividades bem aí, tenham aprendido bem no terceiro bimestre o conteúdo de matemática, ok? E hoje é um assunto muito importante porque envolve um elemento, uma característica na matemática que a gente vê no dia a dia e é muito, assim, como eu posso falar, usual no dia a dia a gente falar. A gente não fala na unidade corretamente, que é uma parte mais técnica, né? Nós vamos aprender aqui. Mas a gente vê volumes. E hoje nós iremos ver volume, o que é volume de um prisma, o que é um prisma, você já deve saber, o que é um cilindro, né? Só para vocês terem noção mais ou menos o que é um cilindro, o cilindro ele tem como base, as duas bases são cilindros e não possui aresta na lateral, certo? Isso aqui é a definição de um cilindro. Ele não possui arestas nas laterais. Já um prisma, ele tem uma base, ok? Ele tem uma base, tem duas bases na verdade. E ele é composto por polígonos que tem faces e que se cruzam e formam arestas. Arestas essas aqui que são essas linhas aqui eu encontro entre essa face e essa, ok? Todo prisma ele é composto por faces paralelas, quer dizer, essa face aqui está paralela a essa outra face aqui e essa face laranja ela está paralela a outra essa face laranja aqui. E são congruentes. Pessoal, que são congruentes, são equivalentes. Ela tem a mesma área superficial. Essa aqui é equivalente a essa e essa verde aqui é equivalente a essa aqui. E são paralelas, certo? Isso é a definição de prisma. Tá bom? Então, é muito importante saber a diferença de um prisma e de um cilindro. O cilindro, a base dele... Isso aqui é um quadrado, mas pode ser um retângulo. Pode ter 3 lados, um polígono de 4 lados, que é um quadrado, quadrilátero. 5 lados, um pentágono. 6 lados, um hexágono. 7 lados, um heptágono e assim por diante, entendeu? Contanto que sejam regulares e formem ângulos agudos entre eles, ok? Tá bom? Então, isso é a definição de um prisma para a diferença de um cilindro, certo? Isso aqui é um cilindro, certo? Ele tem como base um círculo e na lateral não tem aresta. A aresta é o encontro, a intersecção entre duas faces, tá bom? Importante a gente saber calcular o volume. A gente já viu a definição do que é um prisma e um cilindro, certo? Então a gente vai aprender como calcular o volume de um prisma e o volume de um cilindro, certo? Bem, o volume de um prisma, pessoal, é só você calcular a área da base, entendeu? Então, para isso, você precisa saber qual polígono que compõe a base daquele prisma. No caso aqui, a base seria o quê? A gente vê aqui próximo aqui, entendeu? A base seria, como os lados são equivalentes, seria um quadrado. Então, é L, esse comprimento, vezes L. Suponha que aqui seja 2 centímetros. Então, seria 2 vezes 2, 4, ok? Então, a área da base desse prisma seria área da base versus altura. Como eu falei aqui, nesse caso, seria a área da base 2 vezes 2 centímetros, certo? Versus a altura, vamos supor aqui que tenha 4 centímetros esse comprimento aqui da altura, ok? 4 centímetros. Então o volume seria 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. E uma coisa muito importante para definir a diferença entre área em centímetro é a unidade, viu? A área em centímetro quadrado, se lembra disso? Centímetro ao quadrado porque é bidimensional. E o prisma é centímetro, volume é centímetro ao cubo. Que a gente está medindo largura, comprimento e altura ou profundidade, alguns chamam, tá bom?
Isso é o que define um prisma e como calcular o volume de um prisma. Então é só calcular a área da base, professor, e multiplicar pela altura assim. Qualquer prisma tem essa definição, certo? E o volume de um cilindro. Também, o volume de um cilindro, ele também calcula a área da base do cilindro, que no caso aqui é um círculo, vocês podem verificar que é um círculo, certo? Então a gente vai calcular a área dessa base desse círculo aqui, ok? Versus a altura, que é o comprimento, profundidade aqui desse cilindro, certo? Vou botar aqui porque eu não vou fazer propaganda não. E como é que calcula a área de um círculo, de uma circunferência? A gente viu lá que a área da base de um círculo é π, é uma constante, 3,14, vezes o raio, que é a distância daqui até a extremidade da circunferência, certo? Isso aqui é o raio, vou botar aqui como R, tá certo? Π vezes R ao quadrado. Π vezes R ao quadrado, que é o raio vezes a altura, certo? Suponha π, a gente sabe que é uma constante universal, 3,14 aproximadamente, duas casas decimais, vezes o raio aqui, vamos botar aqui, equivale a 2 centímetros, vai ficar 2 ao quadrado e uma altura de 3 centímetros, certo? Então 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, 3,14 vezes 12. Isso aqui vai dar aproximadamente 3 vezes 2, 36. Vai dar aproximadamente um valor que eu estou sem calculador, vai dar mais ou menos 37 centímetros ao cubo. Certo? Interessante aqui notar, pessoal, que está centímetro ao cubo. Por que, professor? Porque é a unidade de volume. A gente está calculando volume, não está calculando a área, certo? A área seria a área disso aqui, da base, π vezes R ao quadrado. A gente sabe que R é o raio que vai do eixo do círculo até a borda da circunferência. É esse segmento de reta que a gente chama de raio, circunferência. Então, a diferença de um volume de um prisma para um cilindro é isso aí. A gente calcula a área da base vezes a altura. Do cilindro sempre vai ser essa fórmula, π vezes R ao quadrado, porque sempre vai ser um círculo, um cilindro, certo? Agora, num prisma é que muda, certo? Espero que os alunos, vocês alunos, estejam conseguindo entender a diferença entre prisma e circunferência. Eu vou desenhar aqui um hexágono, um prisma com base em um hexágono. Deixa eu ver se eu sei desenhar aqui, porque tudo é muito fácil. Pronto, aqui eu fiz um hexágono, certo? Então a gente vendo uma vista ortogonal, a área da base seria formada por 6 lados equivalentes, certo? Isso aqui é um polígono chamado hexágono, que seria a área da base desse cilindro. Se eu soubesse aqui que equivale a 3 centímetros, ok? Todos os lados desse hexágono valem 3 centímetros também. E o hexágono tem uma propriedade que ele pode ser divisível por 6 triângulos equiláteros. Certo? Então, professor, a gente pode fazer decomposição de polígonos em quadrados ou triângulos para facilitar o cálculo da área. Exatamente, a gente pode fazer como a gente está fazendo aqui. Então, a área da base seria 6 vezes a área desse triângulo.
Então seria 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Tem uma formulazinha, a gente acha, que é o comprimento da base ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. No caso aqui a base é 3, então seria 6 vezes 3 ao quadrado. Dá 9, dividido por 4 vezes raiz de 3, certo? Essa seria a área da base total do hexágono. Então, 6 vezes 9, 54, dividido por 4. 54. Por 4, dá 3,5. Então aqui daria 3,5 vezes raiz de 3, que é 1,7 aproximadamente, né? 3,5 vezes 1,7. 35, 24. Daria mais aproximadamente a área da base daria 23 centímetros ao quadrado, certo? Professor, e qual seria o valor do volume? Então o volume seria a altura versus essa área da base do polígono que a gente achou, que é aproximadamente 23 centímetros. Se eu dissesse que a altura aqui vale 2 centímetros, vamos botar 4 centímetros. Certo? 4 centímetros a altura, então seria 4 versus 23. Então o volume daria 4 vezes 3, 2, vai 1. 4 vezes 2, 8, daria 92 centímetros cúbicos, certo? Esse é o valor do volume desse prisma, que tem como base um hexágono, 6 lados iguais, que a gente pode dividir em 6 triângulos equiláteros para facilitar no cálculo da área da base. E o volume, a gente só pegar a área da base do hexágono, total dos 6 triângulos equiláteros, que compõem o hexágono, e multiplicar pela altura, ele definiu aí, deu um exemplo aqui, 4 centímetros, certo? 4 centímetros. E vai dar o volume em centímetro cúbico. A gente achou 92 centímetros cúbicos para esse prisma, certo? Então o prisma, como a gente viu, ele tem essa propriedade, faces paralelas e congruentes. Quer dizer, essa face está paralela a essa a outra. Então nós temos 3 pares de faces paralelas e congruentes entre si. O prisma tem essa propriedade, ok? E é muito importante saber isso aí. Então, para a gente calcular qualquer valor de prisma, a gente acha a área da base e multiplica pela profundidade ou altura do prisma, certo? Cilindro é fácil, a área da base sempre vai ser um círculo. Então a gente calcula pelaquela fórmula π vezes o raio ao quadrado, certo? A área da base e a altura do cilindro. Tem um princípio chamado princípio de Cavalieri, pessoal, alunos. O princípio Cavalieri, ele é muito importante, porque ele define o seguinte: nós temos um cilindro, certo? Nós temos um cilindro aqui com a área igual a 3 centímetros cúbicos, e nós temos aqui um prisma certo? Que a área também dele da base é igual a 3 centímetros ao cúbico. E eles têm a mesma altura, 4 centímetros a altura. Quer dizer, eles têm a mesma área da base,
É um prisma e um cilindro, são diferentes, certo? São figuras diferentes. Porém, eles têm a mesma área da base e a mesma altura. Se eu passar uma secante, o que é uma secante? Se eu passar um plano aqui e dividir isso aqui igualmente, certo? Na mesma altura, eles vão ter aqui o mesmo volume. Não é interessante isso? Se eu passar aqui uma reta aqui, ó, viu? E cortar esse prisma e o cilindro, ele continuará tendo a mesma área da base, certo? A gente disse 3 centímetros ao quadrado, e aqui também 3 centímetros ao quadrado o prisma. Um bloco retangular, quadrilátero, certo? É um prisma. E a altura a gente dividiu em 2 aqui, foi para 2 centímetros. E aqui também 2 centímetros. Então ele vai... É um princípio de Cavalieri que define que dois sólidos nos quais todo plano secante paralelo a um dado plano determina superfícies de áreas iguais, são sólidos de volumes iguais. Então a gente poderia sair cortando aqui várias secantes, vários planos, e iria continuar com o mesmo volume. Tanto o cilindro tanto o cilindro iria ficar igualmente com o mesmo volume do prisma. Isso independente se for um prisma de base quadrada, retangular, triângulo, ok? O importante é que eles tenham a mesma área base, o mesmo volume. Se a gente sair passando um plano aqui, uma superfície secante, cortando os dois, eles continuam possuindo o mesmo volume. Esse é o princípio chamado princípio de Cavalieri. Okay? Isso aqui foi descoberto no século XVI, 1500 e pouco, por esse físico artesão matemático italiano, tá bom? É importante vocês também saberem isso aí. Então eu espero que tenham compreendido a diferença do volume de prisma, volume de um cilindro, a importância de calcular a área da base. O volume é a área da base vezes a altura. No cilindro sempre é πr ao quadrado, e num prisma depende do polígono que compõe a área da base, ok? Então tá bom, espera aí, façam as atividades. Qualquer dúvida, alunos, só vai perguntar aí, que eu estou disponível aí para vocês, viu? Um abraço e